Louvado e agradecido é tua Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Também cumprimento a amada igreja na Santa Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É um motivo de grande alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos e dizer, irmão, que eu fico feliz quando eu venho num lugar, né? Assim, simples, humilde, é o lugar que eu gosto. Porque eu quero dizer uma coisa, tem muitas igrejonas bonitas, templos enormes aí que eu quero dizer para os irmãos, Deus não habita mais. Porque é muita coisa, muito bens financeiros. Deus não quer isso, né, irmão? Deus quer assim, um povo simples, humilde. Aleluia. O nosso Jesus, o berço dele foi uma manjedoura, né? Amém. Eu fico feliz por estar aqui com os irmãos nesta noite. E prometo não ser cansativo, porque eu estava falando aqui com o pastor, não é por muito falar que seremos ouvidos, né? Nosso Deus, Ele fala conosco em poucas palavras, amém? Gostaria de ler com os irmãos Juízes 13, e depois eu gostaria de deixar um louvor a Deus. Lá em Juízes, capítulo 13, que é o título da palavra de hoje, versículo 8 em diante. Todos acharam? Amém? Diz assim: Então orou Manoá ao Senhor e disse: meu Senhor, eu te rogo que aquele varão de Deus que enviaste venha novamente a nós e nos ensine o que teremos que fazer com o menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus voltou outra vez à mulher, estando ela no campo, mas seu marido Manoá não estava com ela. E a mulher correu prontamente e noticiou a seu marido, dizendo-lhe: Eis que me apareceu aquele varão que veio a mim do outro dia. E se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e assim chegou ao varão e disse: És tu aquele varão que falou a esta mulher? E ele disse: Eu sou. Só até aí, irmãos, amém? A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Eu pedi permissão aqui para o pastor para deixar um louvor a Deus aqui. Eu gosto muito, irmão, de louvar a Deus. Amém? Ele é digno de toda honra e de toda glória. Se você souber e quiser louvar comigo, pode louvar comigo. Senhor, Ele está aqui. Aleluia. Ele está soltando eu e o teu coração. Senhor, venha morar, mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos, aleluia, e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Aleluia, Deus. Ele está aí pertinho de você. Aleluia, Ele se faz presente neste lugar.
Senhor. Aleluia! Irmão, a presença de Deus é forte neste lugar. Glória a Deus! É como a irmã disse, a gente pode estar em poucas pessoas, irmão, mas o principal ele está aqui. Não é a presença do pastor Antônio, não é a presença, mas é a presença do Senhor que está aqui. Ele já marcou esse encontro comigo e com você que antes de nós sairmos das nossas casas. Amém? Louvado seja Deus. E aqui nós vemos uma passagem, irmão, bastante conhecida, né? Que fala a respeito do nascimento de Sansão. E uma coisa que me chama muita atenção, irmãos, às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente fala assim, o diabo. Irmão, a gente nunca pode dar glórias ao diabo, porque aqui a palavra do Senhor fala aqui, e os filhos de Israel voltaram a praticar, aleluia, louvado seja Deus, o que era, olha bem, o que era mal aos olhos do Senhor, olha bem, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Já imaginou você ficar 40 anos nas mãos dos filisteus? Aleluia, sendo ali, atacado, passando por situações de dificuldades, porque o Senhor permitiu, irmão, porque às vezes Deus permite certas coisas acontecer na nossa vida, por quê? Para a gente se voltar para Deus novamente. Aleluia. Porque Deus permite, irmão, tudo que acontece na nossa vida do cristão, é porque Deus permite acontecer. Não é o diabo que entrou, o diabo que fez, não, é porque Deus permite. Porque Deus só permite algo na nossa vida se Ele der permissão. E o diabo só tem a autoridade de tocar na minha e na sua vida se Deus permitir. Foi assim na vida de Jó. Tocou por quê? Porque Deus permitiu tocar. E uma coisa que aprendemos aqui, irmão, por que Deus permitiu? Porque Deus nos ama, porque Deus quer nos ver, eu e você, lado a lado com Ele. E aqui uma coisa que aprendemos aqui nesta palavra, se a gente entrar no profundo desta palavra, somente este casal aqui ficou firme ali na presença do Senhor. Esta mulher aqui, a mulher de Manoá, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E uma coisa que eu aprendo aqui nesta passagem, irmão, que o nosso Deus, Ele gosta de coisas, de causas impossíveis. Aleluia! Para Ele fazer e o nome dele ser glorificado e exaltado. Aleluia! E aqui na palavra, louvado seja Deus, eles ficaram interessados em procurar saber dos 2 anos do anjo que apareceu aquela mulher. Por quê? Irmão, quando o anjo aparece, quando Deus fala conosco e a gente quer a bênção do Senhor, a gente fica interessado em procurar saber. E aqui não foi diferente na vida deste casal. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 8, eu acho interessante que o irmão escolheu um versículo aqui para este culto de hoje, um versículo interessante. Então orou Manoá. Olha só, ele orou para que o anjo aparecesse novamente. Porque, irmão, santo é teu nome, Pai. Uma coisa aqui que eles tiveram temor de serem consumidos. Porque naquele tempo, irmão, quando alguém via um anjo, era perigoso ser consumido pelo poder da graça. Louvado seja Deus. E aqui diz, aleluia, no versículo aqui do 2: e existia um homem de Zorá, da tribo de Dan, do qual chamava-se Manoá. A sua mulher era estéril, pois nunca tinha gerado filhos. E a esta mulher apareceu o anjo do Senhor e lhe disse: eis que tu és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e darás à luz a um filho. Glória a Deus. Que coisa gloriosa, né, irmão? Imagine essa mulher, a geração dela iria fluir. E o marido ficou interessado. O Senhor fez a oração para que o anjo aparecesse novamente, porque ele queria saber, ele queria ir a profundo. Às vezes, irmão, Deus faz tantas coisas na nossa vida, Deus fala conosco, e muitas das vezes a gente fica ali quietinho, não falamos nada. Mas, irmão, é aí que Deus quer que você se interesse pelas coisas de Deus. E uma coisa aqui,
o que Deus iria fazer? Olha só, de uma causa impossível, Deus iria levantar um libertador. Sansão, um homem forte. Aleluia, louvado seja Deus. Só que aqui nesta passagem, irmãos, aleluia, o Senhor, o anjo deixou algo para aquela mulher, para que ela não fizesse nada fora do anormal. E ela e o seu esposo, eles andaram determinadamente, tudo aquilo que o anjo determinou, eles fizeram. A mesma coisa, irmão, é nos dias de hoje na nossa vida. Deus nos manda fazer algo da parte dele. E Ele quer que nós fazemos segundo aquilo que Ele nos ordena fazer. E muitas das vezes, irmão, o ser humano, ele é muito rebelde. Às vezes o ser humano, ele quer sair fora daquela situação que Deus ordena fazer. Mas quando eu e você nós fazemos segundo a ordem de Deus, as coisas tudo vai fluir, irmão, bem. As coisas tudo vai andar bem. As coisas vai gerar rapidamente na minha e na sua vida. Aleluia. Só que uma coisa, nós temos que aprender algo muito importante. Às vezes muitos acham que você viver em Cristo, você andar com Jesus, porque falar de Jesus é uma coisa, mas você viver em Cristo é outra. É uma batalha travada, 24 horas, aleluia, louvado seja Deus. E eu costumo dizer uma coisa, irmão: o nosso descanso será só o dia que o Senhor vier nos buscar. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus que diz. Às vezes muitos falam assim, mas Deus, essa luta não acaba, não é, pastor? Só vai acabar, irmão, o dia que o Senhor nos recolher daqui da face da terra. E quero dizer uma coisa, vou dizer uma coisa muito importante hoje, irmão, porque eu seria hipócrita se eu falasse assim, olha, as coisas vão ficar melhorando, vai melhorando. Irmão, nós temos que buscar mais a face de Deus, nós temos que se prontificar diante do Senhor, porque eu quero dizer uma coisa aqui dentro dessa palavra aqui, ó. Depois, ó, aleluia, louvado seja Deus. E o anjo, olha só, e o anjo do Senhor respondeu a Manoá: a mulher guardará todas as coisas que eu disse a ela. Olha só, a mulher guardará todas as coisas que eu disse a ela. E ela guardou tudo aquilo que o anjo disse a ela, ela guardou, irmão. Às vezes o anjo fala conosco, Deus usa os profetas para falar conosco, e muitas das vezes nós não guardamos aquilo que o Senhor mandou falar. Às vezes nós saímos de um culto abençoado e nós da porta para fora nós esquecemos o que Deus falou conosco. Aleluia. E ela não comerá coisa que proceda da videira, né? Como o irmão já leu aqui hoje, que dá vinho, e não beberá vinho nem bebida forte, e não comerá coisa imunda, guardará tudo o que lhe tenho ordenado. E mais embaixo, no 15, então Manoá disse ao anjo do Senhor: rogo-te que permita que te detenhamos e preparemos um cabrito para pôr diante de ti. Sabe aqui, irmão? Ele viu da bênção que o Senhor preparou para eles. E o que eles iriam fazer? Eles já iriam preparar, aleluia, um sacrifício a Deus. Porque naquele tempo, irmão, não é que nem hoje, que eu e você nós temos total liberdade para nós batermos o joelho em qualquer lugar e clamar ao Senhor, falar diretamente com o Senhor. Naquele tempo era assim, irmão. Você tinha que pegar um animal sem mácula, né, sem defeito, preparar ele e fazer o sacrifício, o holocausto ao Senhor. Só que hoje, eu e você, nós temos total liberdade. Porque quando Jesus se entregou naquela cruz do Calvário, aleluia, louvado seja Deus, a Bíblia fala que o céu não se rasgou de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, ela começa de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, irmão, é por isso, aleluia, louvado seja Deus, que hoje as coisas que aprendemos, as coisas que conhecemos diante de Deus, é o sobrenatural de Deus. Por quê? Vem de cima para baixo. Glória a Deus. E eles não desistiram, irmãos. Eles
tiveram um filho, prepararam o holocausto, o sacrifício, e nasceu Sansão. Nazireu. A palavra Nazireu quer dizer o quê? Separado para Deus. E a mãe dele também se tornou uma Nazireu, porque ela foi separada para Deus. Eu e você, irmão, nós somos separados para Deus. Aleluia. Mas eu sempre costumo dizer uma coisa, irmão, que Deus só faz algo na nossa vida quando a gente dá permissão para Deus fazer. Quando a gente não dá permissão, não é, pastor? Não tem como Deus entrar e agir na nossa vida. Eu falo isso daí sempre para as pessoas. Eu falo, Deus só age e faz a mudança na vida de alguém quando a pessoa dá permissão para Deus entrar e agir. Agora, aquele que entra sem permissão é Satanás. Ele entra e faz a devastação total. Mas nós não. Se nós falar com o Senhor, por isso que nós temos que orar, buscar a face de Deus, nos consagrar na presença do Senhor. Irmão, eu vou dizer uma coisa aqui. Sobre a face da terra não existe ninguém 100%. Verdade. Não existe, irmão. Só veio um 100% sobre a face da terra. E nem esse aí agradou a todos, que foi Jesus. Ele veio, não agradou a todos, mas ele, aleluia, louvado seja Deus, foi o único 100%. Nossa, irmão, nós estamos aqui numa luta travada para a gente conquistar cada dia mais e mais o nosso lugarzinho para a nossa morada eterna. E assim como o Senhor preparou este jovem, Sansão, para libertar este povo aqui, porque Deus preparou Sansão para julgar o povo de Israel. Só que nós ainda temos uma chance gloriosa, irmão, porque nós vamos ser julgados no último dia. Só que tem um porém também. E se não der tempo para o último dia? Deus. Que nós lutamos aqui, irmão. E a Bíblia diz, não sou eu, que vai ser num piscar de olhos. A nossa vida aqui é um sopro. Muitos falam assim, mas eu ouço desde criança que Jesus vai voltar, isso e aquilo. Mas irmão, quando nós fechamos os nossos olhos aqui, Jesus já voltou. E a gente tem que preparar, irmão, hoje, enquanto nós temos tempo aqui, agora. Eu mesmo não sei da minha vida daqui até a chegada da minha casa, eu não sei. Não sei meu dia do amanhã. Meu dia do amanhã, cada um de nós pertence a Deus. E Deus preparou eu e você para salvar. Tem muitas vidas aí que precisam ser salvas. É uma luta travada, irmão. Não é fácil. Mas a gente também não pode desistir. Jesus falou que seria fácil? Não. Ele falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas eu digo a vocês também, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele vencer, irmão, nós vamos vencer. Nós vamos vencer no nome dele. Aleluia, louvado seja Deus. Deus. Glória a Jesus. Olha só, então disse Manoel, o anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que, aleluia, louvado seja Deus, para que quando se cumprir a sua palavra, olha só, possamos te honrar. Sabe por quê, irmão? A palavra de Deus não falha. Quando Deus fala algo para mim e para você, você pode esperar, pode aguardar, que Deus ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Às vezes você pode pensar assim, mas está demorando, irmão. A Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Porque não sabe o dia nem a hora certa de Deus. Só Ele que sabe. Mas enquanto ainda não aconteceu aquilo que o Senhor programou para mim e para você, nós temos que continuar servindo a Ele, adorando a Ele de todo o nosso coração. Porque é isso que o Senhor Deus quer, irmão. Eu estou no Evangelho aí na caminhada já há uns 25 anos, mais ou menos.
E eu era um caso perdido. O dia que aceitei Jesus, cheguei na casa da minha mãe, da minha filhada mãe. Meus irmãos não acreditavam, porque eu era uma pessoa que zombava das coisas de Deus. Chegava na casa da minha mãe, zombava dos meus irmãos, zombava de... Irmãos, era terrível. E às vezes tem muitas pessoas que falam assim, tem pessoas aí que é pau torto, vai morrer torto. Irmão, Jesus era carpinteiro. Aleluia. Basta somente a gente interceder. Basta somente a gente clamar ao Senhor. Porque, irmão, nós estamos vivendo dias difíceis sobre a face da terra. Os irmãos aí, congregam comigo, quem sabe, eu falo sempre. Nós estamos vivendo já uma profecia de Apocalipse, capítulo 17 já. Que aconteceu por esses dias atrás aí. Só que muitas das vezes as pessoas não procuram buscar saber o que está acontecendo. Muitos acham que não está acontecendo nada, mas está. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia sobre a face da terra. Aleluia. E vai se cumprir ainda mais, irmãos. Vai se cumprir ainda mais. Mas também tem que se cumprir as promessas de Deus que Deus tem na nossa vida. Tem muita coisa para se cumprir ainda na nossa vida. A gente não pode abaixar a cabeça. Se eu disser aqui, se eu fazer uma pergunta aqui, quem que não já pensou em chutar o balde, jogar tudo pro alto e largar tudo, não é, pastor? Não é assim, pastor? Todo mundo pensa, irmão. Mas quando você pensa isso daí, vem uma força maior sobre você. A força do Espírito Santo. Aleluia. É o que nos dá força, irmão. Porque vai chegar um momento que vai se cumprir dois versículos, aleluia, da palavra de Deus. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E os últimos serão os primeiros, serão os derradeiros. E os derradeiros primeiros. Então a gente tem que ficar atento, irmão, a tudo. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, aleluia, voltando à palavra do Senhor, glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque aconteceu que quando a chama sabia do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, à vista de Manoá e a sua mulher, os quais prostraram em terra sobre seus rostos. Então, quando a chama do altar subiu ao céu, aleluia, eles se prostraram diante desta chama. Porque, irmão, isso daí é temor de Deus. Hoje, irmão, se a gente for ver, temor de Deus são poucos hoje. E a gente tem que ter o temor do Senhor. Aleluia, meu Deus. Em primeiro lugar, temor de Deus. Em primeiro lugar, colocar o Senhor acima de todas as coisas. No Salmo 34, versos 14, ele diz assim: afasta-se do mal e faz o bem, busque a paz com perseverança. Busque, irmão, não desista não. Eu sei que aqui tem pessoas aqui que já pensou em desistir, já pensou em largar tudo. Não pensa não. Fala: Deus, me dá força. Senhor, me ajuda. Eu quero prosseguir até o fim. Eu quero ser perseverante. Eu quero ser insistente. Porque, irmão, enquanto todo Israel desistiu, se afastou de Deus, Manoá e sua esposa, eles permaneceram firmes ali, interessados naquilo que Deus havia prometido, naquilo que Deus estaria por fazer sobre a vida deles. Aleluia! E vamos marchar.
Lembra daquela passagem de Moisés? Quando o povo foi lá reclamar, o que Moisés foi lá falar com Deus? O que Deus respondeu para Moisés? Ó, diga ao povo que marche. Então vamos marchar, irmão. Vamos marchar até o último momento. Não vamos desistir daquilo que Deus tem para nós, não é, meu Deus? Glória a Deus. Para Deus. nós é eterno, irmão, é eternidade. Glória a Deus. Hoje, de repente, você está aí, você tem um filho também, que você precisa, você pede a Deus, fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça a obra, eu quero que o Senhor liberte, eu quero que o Senhor cura. Irmão, continue clamando, não desista. Glória a Deus. Assim, o tempo é dele. Santo é teu Mas nós temos nome. que continuar adorando a Deus, exaltando o nome santo dele. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, somente para encerrar esta palavra aqui, porque como eu disse, irmão, não é para muito falar que seremos ouvidos, mas só da gente ler aqui o que Deus fez aqui na vida deste casal, Deus ele vai fazer na minha e na sua vida também. Glória a Deus. Eu não sei o que você veio buscar nesta noite aqui da parte de Deus, mas eu tenho certeza de uma coisa: se você crer, você já está levando para a glória do Senhor. E você vai poder testemunhar para exaltar o nome santo dele, porque é ele que é glorificado e exaltado. Eu quero ser, irmão, cada vez mais diminuído. Aleluia. Mas o nosso Deus, ele é fiel. Ele continua sendo fiel. Glória a Por mais Deus. que muitas das vezes, irmão, nós sejamos falhos, às vezes nós falhamos, mas o Senhor continua firme ali, ó. E se você falar assim: eu não estou aguentando, me segura nas minhas mãos, ele vai te segurar nas mãos e você vai conseguir. Você vai alcançar o que você anseia e deseja. E uma coisa que hoje, irmão, a gente não ouve mais, irmãos e irmãs, é que muitas das vezes muitas pessoas já não profetizam mais. Profetiza sobre a vida dos seus, sobre a vida daquele por quem você tem intercedido tanto. Profetiza. Não tem aquela mãe que às vezes ela amaldiçoa o filho, a filha? Não, a Bíblia diz, o salmista fala que os filhos são herança do Senhor. E nós temos, irmão, que abençoar. Não dizer palavras profanas que o inimigo vem e usa aquelas palavras para poder trabalhar em cima dos nossos. Eu também tenho duas filhas, irmão. Quando nasceram, eu não servia a Deus ainda. E hoje é uma luta travada para falar do amor de Deus para elas. Já estão tudo moça. Mas eu luto, oro, falo sempre de Jesus para elas. Mas eu creio em Deus que um dia elas vão estar na graça do Senhor. Porque é só Jesus, irmão. Nós estamos vivendo um tempo que é só Jesus. Não tem outro caminho. Amém? Amém. Eu fico feliz mais uma vez por estar aqui. Eu vou encerrar, irmãos, vou fazer uma oração, vou encerrar. Como eu disse, não é para muito falar, mas como este casal aqui que depositou a fé no anjo do Senhor, deposite a sua também nesta noite. Saia daqui declarando a sua vitória nesta noite, daquilo que você veio buscar da parte de Deus. Aleluia. No final de tudo, irmão, só para resumir, Sansão cresceu, Sansão desobedeceu, e quando Sansão abriu seus olhos para voltar novamente, se arrependeu, ele falou para o Senhor: Senhor, que o Senhor permita eu morrer junto com os filisteus, mas aquilo que, a missão que ele tinha, irmão, ele cumpriu, mesmo com a morte dele. Então, irmão, nós temos que fazer. Foi uma situação como igual a Jesus Cristo, né? Jesus se entregou naquela cruz por amor de mim e de você. Por isso estamos aqui hoje livres para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Sansão também, ele se foi, mas ele fez a parte dele. Mesmo cego, sem enxergar, Deus devolveu a visão dele ali por aqueles poucos minutos, mas ele fez o que tinha que fazer.
E aqui, irmão, sobre a face da terra, Deus colocou algo sobre as mãos de cada um de nós. E nós temos que fazer a nossa parte também. Amém? Não desista, faça a tua parte. Faça a tua parte, o Senhor vai, aleluia, te engrandecer sobre a face dessa terra. Vamos fazer uma pequena oração em nome de Jesus e vamos passar para o pastor do encerramento, irmãos. Amém? Como eu disse, eu não gosto muito de prolongar, mas é por pouco falar que seremos ouvidos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos, Pai, te bendizemos, te agradecemos já por esta noite gloriosa, Pai, que o Senhor nos preparou para estarmos aqui reunidos, num só corpo, num só espírito. Senhor, que esta palavra venha se cumprir sobre as nossas vidas, nos fortalecendo, Pai. Que o Senhor venha nos dar força, meu Pai, para podermos estar te adorando, te exaltando, te bendizendo em teu santo nome. Meu Deus, que aonde, meu Pai, esta oração estiver sendo alcançada nos lares, nas famílias, Senhor, o Senhor venha tocar em corações, meu Pai. Vidas, meu Pai, que talvez neste momento estejam precisando, oh Deus, precisando, meu Pai, de uma libertação, precisando de uma cura, meu Pai, que o Senhor toca poderosamente, Senhor. É o que eu te peço agora, Pai, e creio, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor já está fazendo a diferença, Pai. O Senhor já está fazendo a grande obra, oh Deus. Vai tocando desde a planta do cabelo à planta dos pés, nos nervos, nos ossos, Pai, na corrente sanguínea. Senhor, meu Deus, meu Pai, toca, meu Pai, poderosamente. É o que nós te pedimos, Senhor. E que nesta noite, Pai, oh Deus, este irmão, esta irmã que veio buscar algo da parte do Senhor, que o Senhor age agora. Vai tocando poderosamente agora, Pai. Eu posso ver as tuas mãos tocando agora, neste momento, Pai. E fazendo, meu Pai, oh Deus, o teu agir gloriosamente. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 E amém, Jesus. Amém. Irmãos, eu quero agradecer em nome de Jesus e que Deus abençoe os irmãos deste ministério. E precisando da gente, irmãos, a gente está aí. É só mandar o convite para nós. Porque a Bíblia diz: o comum só até que os irmãos vivam em união. E hoje essa união está se dispersando. E a gente gosta de compartilhar com os irmãos. A gente vai na cidade de Goiânia, a gente vai na cidadezinha aí, irmão, nas igrejas aí, e a gente louva a Deus por isso, pela união. Que hoje o amor está se esfriando. Amém? Deus ouve a vida de cada irmão, nesta noite. Amém? E que as palmas exaltem.